A paz do Senhor, jovens, tudo bem? Obrigado a você que tem estado comigo aí, assistindo, participando dos nossos vídeo-aula, nessa nova experiência, já terminando o nosso trimestre, que nós estamos juntos aí todos os domingos, aprendendo a palavra do Senhor. Eu quero agradecer ao Senhor por tua vida, por tua casa e tua família. E chegando hoje na nossa 13ª lição, nós vamos estudar sobre a Santa Ceia, o amor e a ressurreição. E eu acredito que vai ser uma lição maravilhosa e eu lhe convido a vir comigo e com certeza Deus há de nos abençoar de forma especial. Diz então assim o nosso texto do dia: o amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8. Tudo vai acabar nesta vida, porém o amor nos levará a encontrarmos com o Senhor nosso Deus. A síntese textual ou a nossa verdade prática diz: o sacrifício de Jesus na cruz foi o maior exemplo de amor sacrificial. Não existe uma narrativa de alguém que tenha pago um preço, de alguém que tenha feito algo tão lindo relacionado a outras pessoas que não seja a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Preço pago como o do Senhor não existe e nunca existirá um preço tão valioso, que foi a sua própria vida, que foi dado ou foi dada em resgate de pecadores, de homens falhos, que ele quis chamar para si, para estar com ele. Então é muito importante. A nossa lição ela tem como objetivo mostrar as orientações de Paulo a respeito da celebração da Ceia do Senhor, conhecer o poema do amor e saber a respeito da ressurreição e o destino do cristão salvo. O nosso texto bíblico só tem 3 versículos que nós faremos a leitura, está em 1 Coríntios capítulo 11, que é o texto de Coríntios que usamos para a ceia do Senhor nosso Deus, versículos 23 e a 25, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Sabemos que os elementos que compõem a ceia do Senhor Jesus é o vinho e o pão e o vinho. O pão vai simbolizar o corpo e o cálice vai simbolizar o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E com certeza é maravilhoso quando nós participamos crendo no sacrifício do Senhor Jesus. A nossa introdução diz: nesta última lição do trimestre estudaremos a respeito da ceia do Senhor, o poema do amor e a ressurreição e o destino dos salvos por Jesus Cristo. E com certeza vai ser algo assim maravilhoso, vai ser uma lição maravilhosa. Não perder nenhuma de nossas publicações, então você se inscreva no canal e logo do lado acione o sininho para que você seja notificado sempre quando postarmos um novo vídeo, tá bom? O primeiro tópico vai dizer assim: orientações a respeito da celebração da Ceia do Senhor. Falaremos sobre Paulo repreende as dissensões durante a celebração da Ceia do Senhor, um olhar para o passado, o modelo da Ceia do Senhor e um olhar introspectivo, o autoexame preventivo para não ser condenado. É o que trataremos no primeiro tópico. Vamos lá então. Paulo repreende as dissensões durante a celebração da Ceia do Senhor. As igrejas do primeiro século participavam de uma refeição comum que tinha por objetivo principal a comunhão dos membros. Essa ceia era chamada de ágape, ou a reunião do amor, a ceia do amor. Com o passar do tempo, essa celebração se uniu com a comemoração da ceia do Senhor. Todavia, durante essa celebração, os irmãos em Corinto, com melhores condições, comiam suas refeições em separado das demais pessoas.
Paulo chega a afirmar que enquanto um come, o outro passa fome. Nós vamos observar nessa questão dessa refeição ágape, ela é importante? Porém não é fundamental. Principalmente quando é uma celebração que vai trazer vergonha. Principalmente quando é uma celebração que vai trazer escândalo à igreja do Senhor Jesus. Nesse caso aqui em particular, havia irmãos que tinham mais renda financeira e eles então, por sua vez, o que eles faziam? Eles chamavam os irmãos e normalmente, você vai concordar comigo, que eles não iam comer na casa de um pobre. Eles iam comer na casa de alguém que tivesse posse também. Mas os irmãozinhos de menos posse eram convidados. Mas quando chegavam lá, eles eram deixados de lado. Entendeu? Eles eram deixados de lado. Eles não eram incluídos ali naquela refeição. Então, enquanto os que tinham estavam se alimentando, os que não tinham estavam lá no cantinho, comendo, quem sabe, até a sobra da mesa daqueles irmãos que tinham mais. Então era algo que trazia escândalo. E isso na ceia também era vergonhoso. Por quê? Se tinha primeiro esse ajuntamento, imagine bem aqueles irmãos que não tiveram uma refeição, que não se alimentaram de forma digna, eles estariam felizes depois na ceia do Senhor? Diz para mim. Claro que não. Eles já entravam na ceia do Senhor tudo atribulado, já aborrecido com aquilo que estava acontecendo. Então, por isso que eu disse que era algo bom, mas não fundamental. O importante é a ceia, é o pão e o cálice, ok? Então, Paulo vai chamar a atenção deles por fazerem essa discriminação, essa acepção entre os mais ricos e os mais pobres da igreja. 2. Um olhar para o passado, o modelo da ceia do Senhor. O modelo da ceia que nós devemos praticar é o modelo da ceia que foi aquela instituída pelo Senhor Jesus. Diz assim: os evangelhos sinóticos, que você já sabe bem o que é sinóticos, aqueles que têm praticamente o mesmo conteúdo, vai diferir um pouquinho, que são 3 os evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, Marcos e Lucas são os 3 evangelhos sinóticos. João vai diferenciar um pouco, então ele não entra como evangelho sinótico, tá certo? Todos eles vão descrever a ceia. O que menos tem versículos sobre a ceia é Marcos, porque Marcos é um evangelho muito prático, muito prático. Então ele não se prende muito a detalhes, mas Mateus e Lucas nos dá uma ideia maravilhosa de como é a ceia do Senhor, como deve ser a ceia do Senhor. Diz assim então: narram sobre a última ceia de Jesus com seus discípulos, mas eles foram escritos décadas depois das cartas de Paulo aos Coríntios. Olhando para trás, a ceia do Senhor apontava para a centralidade da morte de Cristo. O pão simbolizava o corpo de Cristo, que é partido por vós, e o suco de uva simbolizava o sangue vertido na cruz. A base para a absolvição de todo pecador no julgamento divino é a morte de Cristo. Ou seja, o pecador, eu e você, nós pecadores, só seremos absolvidos da ira divina mediante o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Mediante, Jesus ofereceu o seu corpo e ofereceu o seu sangue por nosso resgate. Se não fosse isso, nós estávamos perdidos. Para nós não teria jeito. Então a base da salvação da humanidade é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. A morte de Jesus e seus efeitos não podem ser esquecidos pelo cristão. Quanto mais for lembrado, mais gratidão o crente vai demonstrar.
Ou seja, nós não podemos ter uma ceia sem fazer menção do sacrifício de Cristo. Nós não podemos nem fazer e nem celebrar a ceia sem dizer o significado, sem ler esses textos que são básicos para a ceia do Senhor, mostrando o sacrifício de Cristo, a questão dele oferecer o seu corpo e o seu sangue para o nosso resgate e o efeito que isso causa na nossa vida, a importância desse sacrifício para a nossa vida. Mas, infelizmente, tem gente que banaliza a questão da ceia. E isso é muito isso é muito prejudicial à vida daquele que serve a Deus. Porque vai banalizando e daqui a pouco perde o valor. No 3 diz assim: um olhar introspectivo, o autoexame preventivo para não ser condenado. Celebrar a ceia do Senhor é testemunhar a morte e ressurreição de Jesus, enquanto se aguarda o arrebatamento da igreja. Todavia, Paulo afirma que alguns irmãos de Coríntios estavam participando da ceia do Senhor para sua própria condenação. Por quê? Ele mesmo não estava discernindo o corpo de Cristo. Observação. Todos nós temos pecados. Todos nós somos pecadores. Não é por causa disso que nós não iremos participar da ceia do Senhor. Mas ao participarmos da ceia, nós temos que pedir perdão a Deus, para que nós tenhamos acesso liberado. Porque o acusador está acusando sempre. Mas nós precisamos ter a certeza do perdão divino. Ele nos acusa em todo o tempo. Independente se nós somos fiéis a Deus ou não, ele está acusando. Então você precisa fazer o seu autoexame. Não é eu fazer o exame por você. Não, você que tem que fazer o seu autoexame. É a sua visão introspectiva, de dentro para fora. Se lembra que Jesus falou? Se não de repente eu olho um cisquinho no seu olho, mas esqueço a trave, a peça de madeira que está nos meus olhos. Aí o prejudicado será eu. E eu não quero ser prejudicado nesse negócio, não. Então Paulo vai chamar a atenção dos irmãos da igreja de Corinto para que eles fizessem esse exame. E ele vai dizer, porque quando nós julgamos a nós mesmos, nós não seremos julgados. Mas se eu não julgo a mim mesmo, eu vou ser julgado por alguém. Então eu preciso ter esse cuidado na minha vida, na minha caminhada. Eu preciso prestar atenção quanto a isso, ok? Vamos ter essa visão, esse olhar introspectivo. A ceia do Senhor aponta para a cruz de Cristo. A ceia vai apontar para o sacrifício de Cristo. E o sacrifício de Cristo é perfeito. O sacrifício de Cristo é eficaz. O sacrifício de Cristo não precisa mais nada. Ele é eficaz para resolver a questão do homem, para resolver a questão do ser humano. Não precisa de jeitinho, não precisa oração por mortos, não precisa purgatório, não precisa nada disso. E tem mais, morreu, segue-se o juízo. Se está com Jesus, está, se não está, já viu o que vai acontecer. Por quê? O sacrifício é perfeito. E eu devo aceitar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E então eu devo ter esse olhar introspectivo. E não o olhar condenatório relacionado a outra pessoa. Não, eu não tenho esse poder para condenar. Mesmo como ministro, mesmo como um pastor local, como um pastor de setor, como um pastor de uma mega igreja, eu não tenho poder de julgar ninguém, e nem você tem. Porque quem nos julga é a palavra. Eu devo aconselhar sim, mas não julgar. Por isso que é necessário que cada um faça o seu exame pessoal. No segundo tópico vai dizer assim, o poema do amor.
falaremos sobre a causa das divisões na comunidade de Corinto. Era a falta de amor. A causa lá que trazia prejuízos àquela igreja era a falta de amor. Vocês viram, né? Que moto barulhenta, só Jesus na causa. Mas, como a gente tem amor, né? Deixa eles lá fazendo barulho e a gente faz aqui a obra do Senhor, nosso Deus. Diz assim então, e vamos falar sobre a proeminência do amor sobre os dons e também a perenidade do amor, ele jamais passará. Diz assim no primeiro subtópico, a causa das divisões na comunidade de Corinto. O texto do capítulo 13 de primeira carta aos Coríntios traz um dos mais belos poemas de todos os tempos, também conhecido como hino do amor. Na carta ele deve ser interpretado à luz do seu conteúdo, do seu contexto, ou seja, uns constantes conflitos e divisões na igreja de Corinto. A vida na igreja, para que seja fraterna e feliz, exige a prática do amor. Sem o amor de Deus na igreja, não existe igreja. Não vai existir uma comunidade que vai superar os desafios. Porque o amor supera o medo, supera os desafios, supera as dificuldades. Então, uma igreja que ama passará por tudo isso de cabeça erguida, de uma forma triunfante. Sem o amor, a igreja deixa de ser um local seguro e acolhedor. Sem o amor, não tem como. Porque se não tiver amor, vai dar lugar ao orgulho, ao ódio, ao desprezo, à arrogância. E isso aí não atrai a presença de Deus. A presença de Deus está onde tem o amor, principalmente o amor dele, que é o ágape, o amor puro, o amor altruísta, o amor que não visa o seu interesse. Então é muito importante que nós demonstremos isso nas nossas vidas, nas nossas igrejas, que nós chamemos para nós essa responsabilidade e levemos a igreja a adorar e a amar. Então, 1 Coríntios capítulo 13, você pode ler com calma, acredito que você já leu, já releu, mas leia novamente. Ali fala de forma maravilhosa sobre a necessidade de amarmos, né? De forma muito especial. No 2 diz, a proeminência do amor sobre os dons. Paulo termina o capítulo 12 aconselhando os coríntios a buscar os melhores dons e eles os apresentariam um caminho ainda mais excelente, que é o quê? Exatamente o capítulo 13, que é o caminho do amor. E ele vai dizer que ainda que ele falasse a língua dos homens, dos anjos, enfim, ele que tinha vários idiomas, sabia vários idiomas, mas se não tivesse amor, nada seria. Na sequência, apresenta o poema do amor para mostrar como os dons devem ser utilizados. Ou seja, na prática dos dons e na prática ministerial, o que sobressai é o amor. Eu preciso ter o amor para, além de embasar da base para a minha vida cristã, eu ainda vou usar uma outra expressão. O amor tem que dosar. O amor tem que trazer a dose aos dons ministeriais e aos dons espirituais na igreja. Porque eu vou entregar uma profecia que eu não vou mais maltratar ninguém. Eu vou entregar uma revelação que eu não vou maltratar. Eu vou saber falar com base no amor. Até pregando e exortando, eu vou exortar, mas sempre com um azeite. Por isso que o amor, ele é fundamental. Nós conhecermos a importância do amor de Deus na vida da igreja. Ele é paciente, prestativo, não invejoso, não se ostenta, não é orgulhoso, não é inconveniente, não se irrita, não guarda rancor, não tem prazer na injustiça, tem prazer na verdade, tudo perdoa, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Esse é o amor de Deus, que precisa estar no meio da igreja. A ceia do Senhor aponta para a cruz de Cristo e nela o participante deve se ver crucificado com Cristo. Que Cristo deve ser a razão, a certeza da minha vida. Os dons são fundamentais para a igreja? São. Os ministérios são fundamentais? São. Mas não deve estar acima do amor que deve estar permeando, que deve estar fazendo parte da vida da igreja. O amor jamais passará. O amor jamais acaba.
Porque Deus é a essência do amor. Deus é a essência. É Ele que é o amor. Ele é o que nós podemos falar. É Ele. E além dele, não tem mais. Além dele, não tem mais. Não vai ter amor além dele. Pode ter prazer, pode ter o que for, mas menos o amor. Porque Deus é a verdadeira essência do amor. No terceiro tópico, vai dizer a ressurreição e o destino dos cristãos salvos. O número 1 vai dizer: a fé na ressurreição de Jesus é a garantia da vida eterna com Deus. No 2, Deus dará aos crentes salvos um corpo glorioso. E 3, os crentes salvos que estiverem vivos na última hora serão arrebatados. Diz lá então o primeiro subtópico: a fé na ressurreição de Jesus é a garantia da vida eterna com Deus. Paulo, antes de chegar a Corinto, teve uma experiência amarga em Atenas. O público estava atento à mensagem dele, mas quando o apóstolo fala a respeito de Jesus e de sua ressurreição, os gregos pensavam se tratar de um paroreiro ou um pregador de deuses estranhos. Assim, a rejeição foi imediata. Eles não conheciam a doutrina da ressurreição. Quem chega ao evangelho precisa estar ciente, então, de que Cristo morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Porque sem ressurreição, amados, não há evangelho. Sem ressurreição não há pregação do evangelho. Então Paulo, quando fala que Jesus morreu e ressuscitou para salvar, eles não vão acreditar. Eles vão achar que era alguém que estava jogando conversa fora, no nosso linguajar mais jovial. Alguém que está jogando conversa fora, que não está nem aí falando bobeira, besteira. Mas não era isso, ele está falando a verdade. De alguém que morreu e havia ressuscitado. Os gregos acreditavam que a alma era imortal, mas vivia aprisionada no corpo mortal. Ou seja, a alma é imortal, mas se o corpo é mortal, então a alma está presa nela. Ou seja, morreu o corpo, a alma continuava presa ali. Mas não, irmãos. Alma e espírito é a nossa parte imaterial. É ela, principalmente a alma, que dará conta daquilo que nós fizemos aqui. Coisas boas ou mais. É ela que vai pagar a conta. Ou com Deus, ou com o diabo. É simples assim. Então existe ressurreição, sim. Tanto para a salvação, quanto para a perdição. Não tem jeito. Diz aqui mais. O corpo era visto como um impedimento para a alma se realizar plenamente. Mas não, meu corpo tem que ser bênção. O corpo tem que ser, por meio dele, que eu me aproximo de Deus. E é nesse corpo, no seu corpo, que você vai fazer a sua escolha. Se você quer servir de fato a Deus, se você quer estar com Deus na eternidade ou não. É por meio do seu corpo que você vai fazer essa escolha. Ele afirma que se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, porque se eu espero só nessa vida, é porque eu não acredito na ressurreição. E se eu não acredito na ressurreição, eu não vou acreditar que Cristo ressuscitou. Mas nós acreditamos que Cristo ressuscitou, sim. Por isso que nós aguardamos a vida eterna. 2. Deus dará aos crentes salvos um corpo glorioso. Para falar a respeito da ressurreição dos salvos e a transformação espiritual do corpo, Paulo usa a imagem do grão de trigo, que deve morrer para gerar vida. Se ele não morrer, ele não vai produzir mais. Ele não vai produzir mais. Para que ele possa ter o seu corpo transformado, ele tem que ser sepultado na terra, para depois florescer uma plantação linda. Assim somos nós. Precisamos morrer para Cristo e para que em Cristo também nós possamos ressuscitar e receber dele um corpo glorioso. E vale ressaltar aqui que a glorificação é o último estágio na vida do crente.
O crente passa pela conversão, pela regeneração, pela justificação, pela santificação e, por último, pela glorificação. A glorificação é o quê? Ou é o arrebatamento dos crentes que estarão vivos no dia que Cristo vier buscar a igreja, ou daqueles que morreram em Cristo e terão seus corpos transformados. Então a glorificação é algo extraordinário que vai acontecer para aquele que estiver morto aguardando a ressurreição, ou para os salvos que estiver trabalhando aqui nos dias da volta do Senhor Jesus. Então, é necessário morrer para nascer em um outro corpo espiritual. Observação, não é morrer para reencarnar, não. Não existe reencarnação. É morrer para tornar a viver, mas só na vida espiritual. E não voltar num corpo humano novamente. Não. Quem ressuscitar, ressuscita em um corpo espiritual, num corpo glorificado. Não mais irá nascer para esta vida aqui. 3. Os crentes salvos é que estiverem vivos na última hora serão arrebatados. Eita benção, eita fogaréu, aleluia. Entre os gentios havia muitas dúvidas a respeito da ressurreição. Para eles a morte era um dos pré-requisitos para a ressurreição. Uma de suas preocupações era de Jesus voltar e, estando vivos, não terem seus corpos transformados. Paulo os tranquiliza ao afirmar que no arrebatamento nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No abrir e fechar dos olhos, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ele fala também lá na sua carta em 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele vai falar sobre isso também. Então é fundamental que nós tenhamos em mente que os vivos terão seus corpos transformados, sim, e os mortos ressuscitarão. Por outro lado também, a dúvida também era, aqueles que morreram não tinham ensinamento ainda. Morreu, como vai ser? Morreu, acabou? O que vai acontecer com nossos irmãos que morreram? Não fiquem tristes, porque os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E ele aí até fala, e nós os que ficarmos vivos, não precederemos os que dormem, porque os que dormem ressuscitarão primeiro, e nós seremos transformados no abrir e fechar dos olhos. Eita maravilha! Paulo conclui o capítulo 15 dizendo, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então você que está trabalhando, você receberá galardão. Você receberá a promessa. Porém, a maior promessa que o crente tem é do arrebatamento. A maior promessa é da vida eterna. Tu estás aguardando a vida eterna? Então continue, porque em breve todos nós nos encontraremos com o Senhor. Que Deus nos abençoe. Concluindo a nossa lição, diz assim, nesta última lição do trimestre, estudamos temas relacionados à cruz de Cristo. Vimos que a celebração da ceia do Senhor aponta para a cruz de Cristo. Aprendemos também a respeito do poema do amor, 1 Coríntios capítulo 13, que reflete sua plenitude no amor oferecido por Jesus na cruz e que nunca passará. E a ressurreição de Cristo que garante a nossa ressurreição. Se eu acredito na ressurreição de Cristo, então logo tudo vai ser solucionado para mim e para você, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Queridos, chegamos ao final dessa lição maravilhosa. Coisa boa foi ter essa experiência com vocês. Que não fique só nessa experiência, porque já vem um trimestre fresquinho chegando aí, falando sobre a vigilância, justiça e o culto a Deus. Olha só que lição, que revista linda nós estaremos estudando já a partir do dia 4 de julho.
Nós falaremos sobre profetas menores, grandes mensagens em pequenos textos, Oséias, o casamento como um reflexo da comunhão com Deus, Joel, o poder do Espírito Santo nos últimos dias, Amós, a adoração com justiça, Obadias, o cuidado para com a retribuição divina, Jonas, Deus ama quem você detesta. Olha que tema interessante, hein? Miqueias, Deus quer obediência de coração. Naum, até onde vão a paciência de Deus? Abacuque, a fé como forma de vida. Sofonias, o dia do juízo está chegando. Ageu, a atenção para com a casa de Deus. Zacarias, o Messias, a pedra angular. E a lição 13, Malaquias, Deus se importa com a família. Vai ser lindo poder estar contigo nessas lições maravilhosas, já a partir do dia 4 de julho. Venha comigo, vai ser muito bom estudar com você esta lição. Deus te abençoe. Espero que o conteúdo tenha te ajudado, lhe auxilie de alguma forma. Foi bom? Compartilhe com alguém. E não deixe de dar o seu joinha. E deixe o seu comentário também. É muito importante para o crescimento. Para o nosso crescimento como servo de Deus. Deus te abençoe. E vamos já preparar para um trimestre que vai ser uma bênção. Em nome de Jesus. Amém.